E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai começar a falar sobre os indutores, que são um outro elemento que vão estar presente aí nos nossos circuitos. A gente vai começar analisando o que é um indutor, como é que é feito e qual é a relação tensão-corrente no indutor. Vamos começar então, olha só. O indutor, na verdade, ele é um pedaço de fio todo enrolado. Então se tu pegar um fio e enrolar aqui N vezes, com N espiras, tu tem aí o teu indutor. O que acontece? Por que um fio enrolado é diferente de um fio reto num circuito? Olha só, vamos imaginar que a gente tem uma corrente entrando aqui, ó. Uma corrente constante I. Se tu lembrar lá do eletromagnetismo, dos solenoides, tu vai lembrar que se tem uma corrente aqui, ó, que nesse ramo aqui está subindo, nesse aqui está descendo, nesse aqui está subindo. O que acontece? A gente tem, pela regra da mão direita, olha só, a corrente está para cima, então a gente tem um campo magnético sendo formado dentro desse indutor para a esquerda. Então a gente vai ter uma coisa mais ou menos assim, ó. Então esse aqui é a representação do nosso campo magnético aí dentro do indutor. O que um campo magnético vai mudar no nosso circuito? Como é que isso aí está relacionado? Tu vai ter que lembrar lá das leis de Maxwell. Olha só, lembra que uma força eletromotriz era induzida em uma bobina quando havia variação no fluxo magnético. Então, o que acontece? Quando esse fluxo magnético, que a gente pode definir como sendo o campo magnético vezes a área ali da bobina, vezes o número de espiras também, né? Porque isso aí é puro número de espiras. Então, cada vez que varia esse B aqui, varia essa tensão, cria uma tensão induzida nos terminais dessa bobina. Então, vamos olhar aqui, ó. Imagina que esse I agora não é constante, que esse I é variável. Se esse I varia, então varia esse campo magnético aqui dentro da bobina. Se esse campo magnético variar, vai criar uma tensão induzida nessa bobina. Vai criar uma tensão aqui, ó, mais e menos. A gente vai chamar ela de VL de T. O que aconteceu então? A gente criou tensão através da variação de corrente. Se a gente for escrever isso aí de uma forma matemática, a relação V por I no indutor vai ser a seguinte, ó. VL de T igual a L vezes DI dt, em que I é também uma função do tempo. Olha só, lembra lá nos capacitores era o contrário. Nos capacitores, tu tinha que a corrente era uma derivada da tensão. Nos indutores, tu tem o contrário. Tu tem que a tensão é uma derivada da corrente. Isso aí vai ser bem útil para a gente fazer várias analogias aí entre indutores e capacitores. Esse L aqui é a indutância da bobina. A indutância, a gente vai definir a unidade dela como sendo o Henry, ou H. A representação no nosso circuito desses indutores aqui vai ser uma bobina assim, bem ilustrativo do que realmente está acontecendo. Então a gente vai entender agora como é que ocorre a associação desses indutores aí em série e paralelo, e nas próximas aulas vamos começar a botar esses indutores nos circuitos e ver o que acontece com eles. Então tá, aqui ó, a gente vai ter a associação dos indutores em paralelo. Usando a mesma analogia que a gente já usou lá para resistores, para capacitores, a gente sabe que a gente vai ter essa corrente se dividindo aqui e ela tem que ser igual a essa corrente que passa no indutor equivalente, que a gente já vai chamar de LEC aqui. Então, a gente tem a seguinte relação, ó, I1 mais I2 tem que ser igual ao I equivalente. Se tu lembrar dessa nossa
relação aqui, ó, VL igual a L DI dt. Então a gente vai derivar essas correntes aqui, se o sistema é linear, a gente pode fazer isso. DI1 dt mais DI2 dt igual a D e equivalente dt. Agora tu vai substituir cada uma das correntes por V sobre L. Então DI1 vai ser V sobre L1 mais V sobre L2, isso é igual a V sobre L3. Por que que esses V são iguais? Justamente porque os dois estão em paralelo. Então tu vai poder cortar isso aqui e a gente chega numa expressão, então, que é igual à expressão para dois resistores em paralelo. Vai ser 1 sobre L1 mais 1 sobre L2, isso aqui elevado na menos 1. Agora vamos ver o que acontece quando a gente liga os resistores em série. Nesse caso aqui, a corrente que passa por eles é igual. Mas a soma das tensões nos indutores aqui tem que ser igual à tensão no indutor equivalente. Então, V1 mais V2 é igual ao V equivalente. O V1 é L1 DI dt, o V2 é L2 DI dt e o V equivalente é o L equivalente DI dt. A gente pode cortar esses DI dt porque a corrente em série é a mesma. Então a gente chega numa expressão para o L equivalente, que vai ser igual a L1 mais L2, exatamente igual à expressão para dois resistores ligados em série. Agora que a gente já entendeu aí como é que é a ligação deles em série e paralelo, e a gente entendeu como é que funciona o indutor, ou seja, o indutor cria uma tensão entre os seus terminais quando há variação de corrente. Agora que a gente entendeu isso, a gente vai poder nas próximas aulas botar o indutor no circuito aí e perceber como é que ele vai se comportar. Era isso aí então e até a próxima.